Sextou com o duelo de tricolores no Campeonato Brasileiro, City no Campeonato Inglês e Porto no Português. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia no ar, edição desta sexta-feira, com jogos bem interessantes, tá? Sexta-feira geralmente são times ali menos relevantes, né, do futebol mundial que entram em campo, mas teremos São Paulo e Fortaleza, teremos City e Wolverhampton que tá voando e também teremos a partida entre Porto e Moreirense pelo Campeonato Português. Fabermano, temos um retrospecto a ser mantido, tá, Fabermano? As sextas é o bom dia, hein? É o nosso melhor dia, são as sextas. Eu acho que são 3 sextas-feiras seguidas que a gente tá com 100% de aproveitamento. Toda sexta-feira a gente acerta todas as bets que a gente manda. No último foram 3 greens, então temos uma responsabilidade muito grande para fechar um mês de 100% de greens nas sextas-feiras. Muito bem, agora que aumentou a pressão já... agora que eu gosto assim, eu gosto do trabalho, Fabermano. Vamos pra cima, vamos começar com o Brasileirão, inclusive, isso. Olha só. Eu acho que é a primeira vez que a gente grava um jogo de Brasileirão. Sexta-feira do Brasil, jogo... Que sextou, hein? Sexta-feira, São Paulo e Fortaleza no Morumbi, está às 9h30 da noite, o jogo aí que vai abrir a 7ª rodada, Matheus Montenegro. Pois é, joguinho interessante, né? O Fortaleza não vem lá tão bem assim, o São Paulo deu uma melhorada, mas ainda empata muito. Temos contextos aí para analisar deste confronto e por isso vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena para poder embasar nossas análises, inclusive o QR Code está aqui, aponta a câmera do seu celular e baixa aí de forma gratuita o Game Arena, beleza? São Paulo vem de 5 jogos sem perder, né, ali, considerando ali Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, tá? E o Fortaleza... mais, viu? Ele não perdeu no Brasileirão, já foram 6 Exatamente, jogos. Isso, 8 mas jogos, empata muito. 8 jogos sem perder, né? 9 jogos sem perder, se a gente coloca 3 da Libertadores e 6 do Brasileirão. Exatamente. Então, assim, cara, início interessante aí do tricolor paulista, tá? Mas a grande questão é muito empate. Esse é o grande ponto, né, velho? Porque no Campeonato Brasileiro ele tem 8 pontos e 6 jogos. Então, a priori, você pensaria o quê? Pô, são 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas? Não, é 1 vitória e 5 empates. Esse é o grande ponto aí do São Paulo, né? E o adversário da vez, o Fortaleza, começou mal o Campeonato Brasileiro, tem 6 pontos até aqui, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Um time que só tem uma vitória que foi a estreia contra o Fluminense. Né? Empatam mais do que perdem ou vencem, né? Vamos para os confrontos recentes aí das duas equipes focando no Brasileirão, né? O São Paulo empatou com o Ceará, né? Outro time aí nordestino, 1-1 fora de casa, por vários jogadores, né? Pois é. Na Libertadores venceu o Libertad fora de casa, venceu o Santos em casa, a única vitória no Brasileirão, aí empatou um jogo bem movimentado, né? Com o Botafogo 2-2, empatou com o Cruzeiro, empatou com a Alianza Lima, empatou com o Atlético. Jogos com gols, né? Normalmente, velho. Ambas marcam, batendo com frequência, marcando muitos gols aí também o tricolor paulista. Como eu disse, deu uma melhorada. Porque ele vinha, até esse jogo contra o Alianza Lima, ele vinha sendo muito criticado, né? Sobretudo o Zobeldia. Mas deu uma virada de chave interessante aí. Eu acredito que melhorou, né? Dá mais ânimo aí para o tricolor paulista para o resto da temporada. E vai ter pela frente um Fortaleza, como a gente disse, começou o Brasileirão muito mal. Só tem 1 vitória no Campeonato Brasileiro, depois vem de 5 jogos sem vencer. E se a gente bota na conta os jogos da Libertadores, aí é que preocupa também, tá? Empatou fora contra o Bucaramanga em 1-1 e perdeu em casa para o Racing por 3-0. Ou seja, não venceu nenhum dos 2 jogos que disputou ali na Copa Libertadores. Isso, bem mal, né? A equipe E contra o Sport, né? Assim, poderia ter vencido, teve aquela bola lá que entrou, né? E o árbitro acabou não validando. Sim. Mas jogou mal, tá? O Sport foi melhor no jogo. Até... Libertadores não já foram 3 jogos, não? Foram 3 jogos, porque o Colo-Colo teve aquela invasão lá. Foi mesmo, foi mesmo. suspenso, Bem verdade, né? bem verdade. Não se sabe se vai ser mantido o resultado lá ou se vai ter outro jogo. Tava na dúvida porque eu só vi 2 aqui, Bucaramanga e Racing. Essa definição. Bom, perfeito. Momento Bet Nacional. Empate? Paga quanto o empate? 3,38. Então, cara, parece uma boa. Assim, eu até gosto da vitória de São Paulo, tá? Eu acho que o Tricolor vai vencer, inclusive, esse jogo. Fortaleza não tá me passando essa confiança tão grande, não. Mas eu não vou mentir que eu tenho um leve medinho aí com o São Paulo, não, né? No passado, Fortaleza e São Paulo no Morumbi foi 2-1 Fortaleza, inclusive. Olha aí. Eu acho que o São Paulo não perde. Ganhar, não sei, mas não perde, eu confio bastante. E como tem sido movimentados os jogos de São Paulo, acaba abrindo uma alternativa pra gente, que é o quê? Utilizar o Criaposta para combinar. Dupla hipótese do São Paulo, acho que o Tricolor não vai perder o seu jogo, e combina com mais de 1,5 gols. Aqui a gente tem 1,61. Eu gosto aqui porque a gente viu vários empates do São Paulo nos últimos jogos. E quando é empate com gols. 1-1 contra o Ceará, 2-2 contra o Alianza Lima, teve outro 1-1 também no Campeonato Brasileiro, né? Em casa. Foi contra Cruzeiro. Cruzeiro, 1-1. Então, assim, se for um empate com gols, aqui a gente tá no green, né? E, eventualmente, se o Tricolor vencer a sua partida, eu acho que também vai ser jogo movimentado. 2-0, 2-1, 3-1. Então, tá tudo aqui também desse bolo. Por isso,
Gosto bastante aí dessa alternativa. Muito bem. Então, nossa sugestão de aposta aí para São Paulo e Fortaleza, dupla hipótese do Tricolor, combinando aí com mais de 1,5 gols no jogo. Perfeito. Vamos para a Europa, vamos para a Inglaterra, porque tem a abertura da 35ª rodada, né, da Acabando a Premier League, né? Teremos aí City e Wolverhampton, né, lá no Etihad Stadium, 4 da tarde, a equipe do City que quer uma vaga na Liga dos Campeões, o Wolverhampton quer subir um pouco mais na classificação, né? Se livrou do rebaixamento e vai pegando no elevador, não tem chance de classificação para nenhuma competição europeia, mas assim, quanto mais terminar em cima, né, maior premiação também, né? É uma competição que paga muito bem, então ainda tem coisa para disputar aí o Wolverhampton. Não deixa de ser um ímpeto, né? O ímpeto do Manchester City, obviamente, é maior, porque ele briga ali por uma vaga na Champions, mas o Wolverhampton tá embaladíssimo, tá, velho? Isso aí pode, inclusive, afetar a nossa análise. Vamos dar uma olhadinha aí no aplicativo do Game Arena, por favor, produção. Por quê? Você pode destacar, ó, tá aparecendo ali embaixo. Pô, o City vem de 5 jogos sem perder, 4 vitórias seguidas. Fábio, mas e o Wolverhampton? 5 vitórias seguidas, até mais, tá? São 6 vitórias seguidas dos Lobos. Vamos ver a tabela de classificação. City com 61 pontos. Vale lembrar, até o 5º vai para a Champions agora. Mas aí tem um ponto interessante. Chelsea e Nottingham Forest, os dois com 60. Então, se eles vencem seus jogos e o City empata, não vou nem dizer perde, o City cai para 6º e momentaneamente ficaria sem a vaga na Champions League. E tem um ponto importante, Nottingham Forest tem um jogo a menos. Então o City não está nada confortável, por mais que a fase seja boa, 4 vitórias seguidas, ainda precisa conquistar pontos, precisa vencer um jogo em casa contra o Wolverhampton, que é um time que, como a gente disse, já não joga mais por nada, tá ali em 13º, mas vem numa sessão absurda, 6 vitórias consecutivas. E aí tem aquela coisa que o Fábio mencionou, né? Dependendo da posição na tabela de classificação, a premiação é maior para a temporada que vem. Então, tem seu ímpeto aí a equipe visitante, tá? E também tem o Matheus Cunha, né? Aumentar aí seus números, né? Vai pro United, né? Provavelmente. Isso. Tá voando com ele, de fato. Quer se despedir bem aí do Wolverhampton. Aí o City vem bem, né? 2-0 no Forest, né? Se classificando para a final da Copa da Inglaterra. Aí venceu o Aston Villa 2-1, confronto direto, né? Por vaga na Liga dos Campeões. Venceu o Everton 2-0, fez 5 no Crystal Palace. Aí o último tropeço foi com o United, né? No clássico 0-0. Mas fez 2-0 no Leicester, venceu o Bournemouth. E aí empatou com o Brighton. E foi, antes aí já era o momento mais irregular, né? 8 jogos seguidos sem perder. E assim, vem marcando gol em praticamente todos, né? Só não fez ali contra o United. A defesa até deu uma leve melhorada, mas eu até relativizaria um pouco. Com exceção desse 2-0 fora do Nottingham Forest, que eu ainda acho que dá pra gente relativizar até certo ponto, porque era Copa, mas a gente vê que na Premier League os jogos que ele não sofreu gols foi contra Everton e Leicester ali. E o Manchester United também, que vem muito mal. 3 times da metade para baixo da tabela. Quando ele pega adversários mais fortes aí na Premier League, ele tem sofrido gols, né? A defesa do City que não passa lá essas grandes confianças. No primeiro turno, importante destacar até também ali, 2-1 para o City, jogando em Wolverhampton, né? E a equipe visitante, como chega, Fábio, mano? Voando, velho. É isso, né? Venceu o Leicester 3-0, venceu o United 1-0, venceu o Tottenham 4-2, venceu o Ipswich 2-1, venceu o West Ham 1-0 e o Southampton 2-1. Mas bem verdade. Times da parte de baixo, né? Da metade de baixo. Pô, ele pegou os 3 rebaixados e tanto o United... Cara, eu acho que ele literalmente pegou os 6 últimos times. Posso estar enganado, mas tenho quase certeza que foi isso aí. Foi isso mesmo. E engatou 6 vitórias seguidas. Assim, ultrapassou todos, inclusive, né? Não deixa de ser um grande feito, claro, você fazer 100% de aproveitamento, mesmo a tabela sendo relativamente fácil. E assim, um ataque que vem funcionando muito. A gente destacou o Matheus Cunha que tá voando, mas o ataque como um todo do Wolverhampton tá funcionando muito. Fez 3 no Leicester, 4 no Tottenham, fez, 2 no Southampton, 2 no Ipswich, então é um time que mesmo como distante tem fazendo muito gol. Antes ele fez gol também contra o Everton, né? Quantos jogos ele vem marcando gol? Fez contra o Bournemouth, fez contra o 9 jogos, 10 jogos, 11 jogos. Pelo menos 11 jogos seguidos. 10 jogos marcando gols. A equipe do Wolverhampton. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque a vitória do City, que é uma pedida interessante, né? Mas a odd está muito baixa. Aí tem que confiar no handicap, mas no handicap contra um time que marca muito gol... E que tá voando, 100% de aproveitamento de 6 jogos, né? Bom, arriscado, né? Se essa odd do City fosse pelo menos 1.5, a gente poderia até ir na vitória. Mas aí você tocou num ponto importante. Se a gente for no handicap, vamos lá. A gente teria que pegar o handicap menos 1,5. Por que eu digo isso? Porque o handicap menos 1, ao meu ver, é muito brigar pelo reembolso. Eu não imagino que esse jogo vai ser 1-0, tá? Pra mim, esse jogo é a cara de um 4-2, 4-3, 3-2, 3-1, 2-1, é por aí. Jogo movimentado, jogo de gols. E se o City vencer por um gol de diferença, isso aqui é reembolso. Então, se o jogo for 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, a gente não vai lucrar, né? Então, mirando o lucro, teria aqui no menos 1,5. E eu já tenho meu pé atrás do City vencer por 2 gols de diferença. A gente deixa aí o destaque, tá? O menos 1, eu acho que ele é mais seguro. Mas, em termos de buscar o green, eu acho ele uma pior alternativa. Por isso, vamos ficar com o ambas marcam.
Por quê? O momento do Wolverhampton é muito bom, o City não tem lá essas defesas que passam essa confiança toda, e por causa da proporção das odds, velho. O handicap -1, ele só paga 1,50 e pouco. Aqui é 1,82. Já é um lucro significativo maior. Então eu acho que, por esse contexto aí, o ambas marcam acaba sendo uma opção mais segura. Muito bem. Então, dica dada aí para City e Wolverhampton, ambas marcam um duelo bem interessante aí na tarde desta sexta-feira. Bom, também nesta sexta temos campeonato português, né? Porto e Moreirense. Vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Sexta, 4h15, lá no estádio do Dragão, 32ª rodada, né? O português são 34, né? Porque são 18 times, então faltam só 3 rodadas aí, 4 rodadas, né? Com esse jogo. Não, peraí, são 34, faltam 3 então, né? 32. Esse mais 2, pô. Isso. Exatamente. Bom, e o Porto, assim, fazendo uma campanha um pouquinho decepcionante, né? Decepcionante. Vamos ver agora no nosso aplicativo. Vamos lá pro Game Arena, vamos dar uma olhadinha. A gente já vê aqui, ó, pelo recorde recente, que o Porto tem 2 derrotas nos últimos 5 jogos, tá? Tabela de classificação, seguinte, o Porto, é importante destacar o que significa cada coisa aí no Campeonato Português, né? O Porto, nesse momento, ele tá em 4º lugar. E se a gente observar, ele não chega mais no Benfica, que é o 2º lugar. E também, em contrapartida, também não vai ser mais ultrapassado pelo Vitória de Guimarães. Ou seja, o Porto, ou ele vai terminar em 3º ou vai terminar em 4º. Isso. A briga dele é ali com o Braga. E existe uma diferença significativa entre ficar em 3º e 4º. Por quê? O 3º vai direto para a fase de grupos da Liga Europa. O 4º, ele precisa disputar uma qualificatória. Então, o Porto tá ali na briga ainda, precisa somar pontos para terminar pelo menos em 3º lugar. A campanha do Porto tem sido tão abaixo que a gente vê a distância significativa para Sport e Benfica, que são os seus principais rivais, e o fato de ele estar atrás até do Braga, né? Que é a 4ª força do futebol português. Então, precisa vencer e vencer bem esse jogo contra o Moreirense, time que está ali em 10º, que bem dizer já não joga mais por nada, né? Timezinho de meio de tabela. Agora, vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos. O Porto vem de derrota para o Estrela Amadora. Isso preocupa um pouquinho, né? É um time que não vem tão bem assim. Venceu por 2-1 o Famalicão, venceu o Casa Pia por 1-0. Quando pegou o Benfica, tomou 4-1. Venceu o Estoril por 2-1. Quando ele pega adversários mais fracos, ele tende a vencer, né? Tende a vencer marcando gols. E ele vai ter pela frente um Moreirense, e é isso que eu vou acabar me apegando, que também já tá meio que largado, velho. Um Moreirense que vem de 3 jogos sem vencer, sendo 2 derrotas. As 2 derrotas foram por 2 gols de diferença. Um Sporting, que é um jogo interessante ali pra gente utilizar como parâmetro, ele perdeu por 3-1, por exemplo, né? A vitória que teve recente foi ali contra o Gil Vicente e tal, mas enfim. É um time que quando a gente puxa um recordinho aí do último mês, não passa lá essas grandes confianças. E se a gente quiser até dar uma olhadinha lá no primeiro turno, né, utilizar um parâmetro, foi 3-0 para o Porto na casa do Moreirense. É isso, né? Então, Porto favoritaço para esse confronto, né? Vamos agora dar uma olhadinha no Moreirense. De novo? Ah, já vimos Moreirense. Sim. Vamos ver agora. Você estava dando uma viagem. Eu viajei aqui. Vamos ver o nosso momento bet nacional, porque a odd para o Porto, obviamente, é baixa, né? Pois é. Apenas 1,31. Mas é aquela coisa, velho. Eu me lembro que a gente, acho que foi Sport e Moreirense, que a gente foi no handicap asiático com menos 1,5 do Sport. Foi 3-1 aquele jogo. Isso. E eu acho que é a mesma coisa, tá? Eu vou até destacar, para quem quiser dar uma precavida maior, o handicap -1, que paga 1,49. Se eventualmente o jogo for só um golzinho de diferença, você tá protegido. Mas eu não vou nessa. Aqui a gente vai ser um pouquinho mais ousado, porque a odd, ao meu ver, ela tem muito mais valor, que é o handicap -1,5 pagando 1,97. É praticamente o dobro de lucro. E, velho, eu acho que a gente não deveria ter medo aqui do Porto só vencer por um gol de diferença. O Porto precisa vencer e vencer bem esse jogo contra uma equipe que já não joga mais por nada, jogando em casa, diante de sua torcida, né? A gente até tem um parâmetro ali recente, o Moreirense, quando jogou fora contra o Sport, ele perdeu por 3-1. Foi green isso aqui, a gente foi na mesma. Então, velho, eu acho que o Porto vai vencer sim por 2 gols de diferença. A odd é muito boa, e por causa da odd principalmente, 1,97, que é uma odd muito atrativa, praticamente o dobro de lucro, eu vou considerar essa aqui a melhor aposta dessa sexta-feira. Selo Hotbet, vamos com o stake dobrado aí. Muito bem, então dica dada aí pro duelo entre Porto e Moreirense, né? O handicap asiático, -1,5 pro Porto vencer por 2 ou mais gols de diferença. Bom, a gente chegou ao final dessa edição de sexta-feira aqui do Bets do Dia. Fica ligado aí, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Teremos edição sábado, domingo, enfim, todos os dias temos análises aqui dos principais jogos aí do futebol brasileiro e também internacional. Então, aqueles recados, né? Comenta aí também, é sempre importante. Sim. A gente gosta de ver os comentários de vocês. E o recado que a gente sempre deixa, jogue com responsabilidade. Aposta é entretenimento, tá? Não é investimento. Valeu, tamo junto, forte abraço e até a próxima.